Força igual massa vezes aceleração. Mecânica, a ciência do movimento, pode ser resumida em uma equação. F igual ma. Este é um núcleo da mecânica clássica. Em 1543, Copérnico escreveu esse livrinho e o mundo aristotélico começou a desmoronar. 150 anos mais tarde, ele ainda está em ruínas e não apareceu nada para tomar o seu lugar. É claro que houve algum progresso. Kepler descobriu suas 3 leis, passamos a entender os corpos em queda e também a inércia. Mas não havia um princípio unificador. A perfeição absoluta do mundo aristotélico transformou-se em grande confusão. Foi então que, num livro estonteante, Isaac Newton inventou a física, como a conhecemos hoje, e restabeleceu a ordem nos céus e na terra. Ao se tentar descrever o mecanismo básico do mundo, uma questão natural é: por onde começar? Isaac Newton começou com 3 princípios fundamentais, as chamadas leis de Newton. Com a incrível rapidez e elegância de um gênio libertado, ele explicou o movimento de quase tudo na superfície acima da superfície da Terra. Reduzidas às suas essências, as 3 leis de Newton consistem numa equação extremamente poderosa. Força igual massa vezes aceleração. Compreendendo essa equação, o que ela significa e como usá-la, é possível compreender o universo mecânico. Ao mesmo tempo, compreender essa grande complexidade pode significar compreender o que parece ser puro e simples. Por exemplo, uma análise mais atenta da equação F igual ma revela imediatamente 2 complicações. Primeiro, força igual massa vezes aceleração é uma equação vetorial. Tanto a força quanto a aceleração são vetores. Em outras palavras, têm direções definidas. Em F igual m vezes a, elas devem ter a mesma direção. Uma segunda complicação surge no símbolo A, que representa aceleração. É bom lembrarmos que a aceleração não é a posição de uma determinada coisa e também não é a velocidade com que alguma coisa muda de posição. Aceleração é a rapidez com que alguma coisa se torna mais rápida. Isso significa, portanto, que a aceleração é uma derivada de uma derivada e que a equação simples de Isaac Newton, F igual ma, é uma equação vetorial, envolvendo uma derivada de uma derivada. Por exemplo, quando um corpo ou uma massa cai, a gravidade exerce uma força, F. Uma força para baixo, naturalmente. E o resultado é a aceleração. Assim temos F igual ma. Aceleração e força na mesma direção. Complicado, no entanto, é bonito em sua simplicidade. Essa é a famosa equação. Mas, no caso de um corpo em queda, o que sabemos sobre a aceleração? Em primeiro lugar, ela é constante. Por outro lado, é a mesma para todos os corpos em queda. Mais ainda, ela é chamada G. A força da gravidade em todos os corpos em queda é igual à sua massa vezes a aceleração, G, para baixo. Mas essa equação também descreve movimento em outras direções, além da vertical, para baixo. A gravidade exerce a mesma força sobre um corpo, não importa em que direção ele se movimente.
Quando um objeto está em movimento, desprezando-se a resistência do ar, a gravidade é a única força que age sobre ele. Quer seja solto de uma torre, atirado de uma montanha muito alta, ou levantado por um atleta. Todos os objetos em movimento caem sob a influência da gravidade. Uma equação que explica a trajetória de qualquer projétil na Terra é realmente muito poderosa. E para que possamos ver como ela realmente funciona, é preciso voltarmos ao início. Com sua primeira lei, Newton adotou a ideia da inércia. Ele escreveu: todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos que seja obrigado a alterar esse estado por forças que lhe tenham sido impostas. A inércia foi uma ideia que Newton herdou de Galileu. Foi uma ideia extraordinária, que, ilustrada com imagens modernas, segue mais ou menos essas linhas. Uma vez em movimento, um corpo prossegue naturalmente em uma linha reta, a menos que seja influenciado por alguma força. A segunda lei de Newton indica exatamente de que maneira uma força altera o movimento de um objeto. Como explicou Newton, a alteração no movimento é proporcional à força aplicada. É feita na direção da linha na qual a força é aplicada. Newton usou a palavra movimento com o significado de quantidade de movimento, a velocidade de um corpo multiplicada por sua massa. Embora Newton tenha expressado suas ideias através da geometria clássica, utilizando figuras geométricas e relações entre quantidades, ele sabia que suas leis poderiam ser expressas como equações diferenciais. A segunda lei de Newton diz que a força aplicada é igual à razão da variação da quantidade de movimento. No caso de um corpo de massa constante, essa equação diferencial se reduz a força igual massa vezes aceleração, F igual ma. Para cada ação, ocorre sempre uma reação igual. Ou as ações mútuas entre dois corpos são sempre iguais e dirigidas uma oposta à outra. Esta é a terceira lei de Newton. Uma coisa não pode tocar outra sem ser também tocada. Em outras palavras, os corpos não apenas agem, eles interagem uns com os outros. Ao mesmo tempo, todas as três leis de